Como você se sente em relação à sua história? Essa é a reflexão da lua cheia que acontece hoje, às 19h26, no grau 23 e 59 minutos, do signo de Câncer, quando a lua vai fazer uma oposição exata com o Sol, que está lá no signo de Capricórnio, emanando toda a sua luz, para que a gente possa ganhar um pouco mais de consciência, de clareza sobre a forma como a gente vem sendo guiado aí no automático, porque a Lua é o planeta que representa o nosso inconsciente, as nossas memórias dessas e de outras vidas, se você acredita em outras vidas, se não você considera só dessas vidas, e que ficam ali guiando o nosso sistema de autodefesa. Então, toda vez que a gente tem uma experiência aqui, através dos nossos sentidos, que geram sensações, a nossa mente pega essas sensações, vai lá, busca lá no inconsciente para ver o que essas sensações significam, de acordo com as experiências do passado. E se os significados que você deu para essas experiências do passado forem negativos, a Lua vai reagir de uma forma a se proteger, né? Vai reagir através do nosso sistema de luta ou fuga. E essas reações podem ser percebidas através das nossas emoções, porque a Lua, ela é esse inconsciente, essas memórias que transborda através da nossa identidade emocional, das nossas reações emocionais. Então, nesse momento, é um momento que a gente tem a possibilidade de ter muito mais clareza para a gente entender como é que a gente está, como é que estão essas memórias. Só que, para a gente compreender, a gente precisa do quê? A gente precisa de presença. E para a gente desenvolver presença, a gente precisa de meditação. Então, se você quer entender como é que você está a partir dessas informações astrológicas, entender como aplicar isso de forma mais específica na sua vida e meditar, começar a dar um primeiro passo para você estar mais presente essa semana, fica aqui, porque a gente ainda vai ter, além das informações astrológicas, a gente ainda vai ter o oráculo dos deuses e a gente vai ter uma meditação no final. Então vamos lá, vamos entender melhor aqui o que é essa lua cheia, né? Para começar, toda lua cheia, ela é o ápice de uma lunação, de um ciclo lunar, que começa sempre na lua nova, quando a gente planta as nossas intenções. Na lua crescente, a gente rega essas intenções com as nossas ações. Guarda isso, porque as ações, elas são muito importantes, elas são a ponte que leva a gente desse presente que a gente muitas vezes não está satisfeito até o futuro, porque é através das ações que a gente constrói as coisas da nossa vida, né? E na lua cheia, a gente tem o ápice disso, que é a colheita. Essa colheita pode ser simplesmente emocional, dependendo do tempo, né? Se você pensar nas coisas que você começou a plantar, nas sementes que você começou a plantar agora no início dessa lunação, é muito provável que as colheitas ainda sejam num nível emocional, dependendo do que é, né? Tem coisas que podem ser manifestadas muito rápido. Se você está falando de coisas que levam mais tempo para ganhar forma física, talvez você tenha que recorrer às intenções que você tinha lá em junho, quando a gente teve uma lua nova em Câncer. E vale lembrar que essas intenções, elas estão muito relacionadas não só aquilo que a gente estava querendo no nível inconsciente, no nível consciente, mas muitas vezes sobre o que a gente estava sentindo no nível inconsciente também. Inclusive, isso é a principal coisa que você precisa entender aqui desse vídeo de hoje, que é como é que você manifesta tudo isso. Porque a gente está falando aqui justamente do pilar de manifestação da nossa vida. A gente está falando da Lua, que é nosso inconsciente, a nossa história, aquilo que a nossa relação com a família, com o feminino, com essa nossa capacidade de nutrir, que é totalmente baseada nas nossas emoções, né? As emoções que a gente coloca, a energia que a gente coloca, vai determinar a vibração com que a gente realiza as coisas. Então, eu posso realizar as coisas com uma vibração de alegria, de contentamento, de esperança, ou eu posso realizar as coisas baseadas em emoções de medo, de culpa, de tristeza, de dor, motivadas por esse tipo de emoção que vai ter um resultado totalmente diferente. Às vezes uma mesma coisa que você manifesta com um tipo de vibração ou com outro, vai te dar um resultado diferente, né? Em especial no que você vai sentir
sobre esses resultados. Porque às vezes a gente conquista as coisas, mas aquelas coisas não trazem a felicidade que a gente esperava, não é mesmo? E isso acontece por quê? Porque a gente realizou essas coisas baseados nessas emoções negativas, baseados no medo. Entendido isso, né? O que você precisa fazer? Você precisa se perguntar, nessa área onde você tem câncer, qual é essa área da sua vida? Essa área provavelmente é que você está tendo um pouco mais de movimentação emocional e está sendo convidado a revisar, a tomar consciência, né? Como é que você se sente em relação a essa área da sua vida? Como é que você se sente em relação à sua história? Que vai ter relação aí com essa área da sua vida. Como é que você se sente em relação ao seu passado? Como é que é a sua relação com a sua mãe, com o feminino em você e externo? Mesmo que você seja homem, você tem o seu lado feminino, que é o seu lado emocional, intuitivo, essa sua capacidade de ser receptivo, de cuidar, né, de nutrir. Como é que você lida com tudo isso? Como é que esses sentimentos que você tem sobre a sua história guiam a sua jornada? Você se sente rancoroso ou rancorosa, né? Você tem mágoas sobre o seu passado, você sente que as coisas não deveriam ter sido como foram. Esse é o grande ensinamento do signo de Câncer, é a gente olhar para a nossa história e ter amor por aquilo, ter gratidão, sentir gratidão. Essa é a verdadeira cura. E a gratidão não é simplesmente falar obrigado e fazer papel de bonzinho, né? Às vezes tem muita gente que fica fazendo isso, na verdade está se machucando porque não está grato por nada. A gratidão é um processo de iluminação, na verdade, né? Existe essa tabela aqui, inclusive do Dr. Hawkins, né, que mostra todas as emoções e a frequência das emoções. A gratidão aqui, ela não aparece na tabela, mas quando você pega o pêndulo e pergunta, ele vai mostrar sempre aqui, ó, na iluminação. A gratidão é um estado de iluminação, porque é quando eu olho para o meu passado e eu consigo perceber qual foi o propósito de cada coisinha que aconteceu na minha história. Qual foi o propósito de eu ter nascido na família que eu nasci? Qual foi o propósito de eu ter vivido as experiências que eu vivi? De eu ter vivido as dores e as delícias de ser quem eu sou, né? Tudo isso tem um propósito, nada na vida é por acaso. E quando a gente tem essa energia canceriana acontecendo, especialmente assim com o Marte retrógrado em Câncer, é realmente para a gente se aprofundar e lá nessas águas, né, Câncer, Marte que rege o signo de Escorpião e que fala das nossas águas congeladas, né, aquelas águas que aquelas emoções mais difíceis que a gente vivenciou, mas que a gente não quis expressar muitas vezes, porque a gente tinha uma necessidade de aceitação, uma necessidade de pertencimento, e aí a gente reprime essas emoções, esses desejos, e elas ficam ali, né, representadas pelo signo de Escorpião. Essa parte da nossa psique mais escura, que a gente está ali, né, as águas mais escuras, mais lamacentas, que a gente tem ali frias, já congeladas, fixas na nossa psique, e que elas aparecem só de vez em quando a gente tem os nossos surtos de raiva e de indignação, aí elas dão as caras para lembrar a gente, ó, tem alguma coisa aqui a ser resolvida. Então, esse é um momento de você se perguntar, o que é que existe na minha história que eu ainda não consigo perdoar, que eu ainda não consigo aceitar? Lembrando que aceitar é diferente de perdoar, né? Perdão é igual a gratidão. É bem o contrário disso, né? Desse gesto. Perdão é sinônimo de gratidão. Eu olhar para minha história com gratidão, e gratidão passa pelo quê? Pela compreensão. A aceitação vem antes. Ó, se você olhar aqui nessa tabela, a aceitação, ela tá aonde? Aqui, né? A aceitação, depois que eu aceito que as coisas são como são, não significa que eu já curei, eu simplesmente pacifiquei, saí aqui da raiva que eu tava antes, né? Pacifiquei as minhas emoções, aceitei que as coisas são como são, aí eu tenho condições de olhar, usar a minha razão, né, usar a minha mente racional para colocar luz sobre isso. E à medida que eu vou usando a minha razão para compreender, né, o meu conhecimento, tudo isso, para compreender isso que eu já vivenciei, que agora eu já aceitei que não tem nada que eu possa fazer, aí eu começo a agir de forma intencional. A ação intencional é o quê? É amor. Amar, né, as pessoas pensam que amar é um sentimento, mas na verdade não. Amor é ação. Quando eu vou e faço o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa, estou amando. Para amar, eu não preciso necessariamente
ter perdoado. São coisas diferentes, né? Eu posso fazer o que tem que ser feito, mas aquilo que é importante ser feito, aquilo que eu acredito que é o meu dever, né? Amar tem muito mais a ver com o dever, com o que o meu papel de realizar o meu papel aqui, a minha função, do que com sentir, né? E à medida que eu vou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, aí sim é que eu começo a sentir alegria, paz, até que eu chegue aqui na iluminação, que é sinônimo de gratidão. Então, ali, e de perdão, né? Ali sim eu consigo olhar para a minha história. Então, é toda uma jornada, todo um processo que demanda autoconhecimento. Só que para a gente fazer esse processo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mergulhar na nossa história. A gente tem que encarar as nossas dores, encarar os nossos medos, encarar justamente essa energia, né, de escorpião ali, que é bem marciana, que é eu ter coragem de encarar aqueles meus fantasmas, para poder me perguntar realmente, tá, o que aconteceu aqui, o que eu posso fazer aqui para mudar isso? Porque a gente tem às vezes um papel muito vitimista, né? De, porque o fulano é tóxico, porque o ciclano fez isso para mim, porque eu tive uma mãe narcisista, porque eu tive uma família não sei o quê. E tudo bem, pode ser que você tenha tido mesmo, né? Todos nós temos pessoas às vezes que representam ali grandes obstáculos na nossa vida. A questão é encontrar culpados, né, e ficar repetindo e se lamentando pelo que as pessoas nos proporcionaram, não nos tira da dor. Na verdade, só nos tira o poder. A vida, ela tem uma inteligência, né, que é representada justamente nessas leis, a lei do karma e do dharma. O Dharma é esse movimento contínuo de evolução, tudo está evoluindo o tempo inteiro e tudo acontece para que essa evolução aconteça, né? Tudo tem a sua função. Essa lei do Dharma, que é a evolução das coisas, ela representa, a natureza de todas as coisas. E aí, essa natureza de todas as coisas se manifesta através de cada um de nós a partir do nosso propósito. Então é a gente olhar por que é que eu estou aqui, e esse por que é que eu estou aqui, né? Que aí é uma outra pergunta. Por que que eu estou aqui nessa vida? Esse por que que eu estou aqui vai ser respondido pelos meus talentos, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo isso me ajuda a entender por que que eu estou aqui. Você não tem os desejos que você tem por acaso. Você não tem os sonhos que você tem por acaso. Você não tem as preferências que você tem por acaso. Você tem porque isso é o seu propósito aqui nessa vida. Porque você precisa usar isso, né? Eu sempre gosto de lembrar de uma música dos tempos que eu era católica ainda, né, que fala: se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Então é você pegar tudo aquilo que você tem hoje aí na sua caixinha de ferramentas, que é o seu corpo, a sua mente, cheia de conhecimentos, cheia de habilidades, cheia de possibilidades, usar isso para que mais coisas possam ir se revelando para você à medida que você usa essas suas capacidades. E à medida que você vai desenvolvendo tudo isso, você vai podendo compreender, né, ganhando mais compreensão da vida, da sua história, da sua função aqui, né? E aí você vai vivenciando, porque no fim das contas o propósito é isso, é você se tornar uma expressão de amor. Só que para amar você precisa agir. Né? Então as duas coisas são sinônimos. Então quanto mais eu ajo, mais eu amo, e quanto mais eu amo, mais eu ajo, e assim eu vou me curando e chegando nessa possibilidade de compreender como as coisas são. Então, para a gente fechar aqui a explicação, que já excedeu todos os limites, vamos entender, né, quais são os passos para você fazer isso. Primeira coisa é você olhar para a sua história, né? E para você perceber a sua história, presença, né, para perceber as suas emoções, como é que você se sente, quais são os gatilhos que te trazem aí umas explosões emocionais, que te colocam em sentimentos negativos. Uma vez que você compreenda essas suas emoções, aí você buscar por que eu me sinto assim, quais são as questões da minha história que me fazem me sentir dessa maneira, que me geraram medo, que me geraram essa reatividade, que me colocam nesse modo de defesa. Aí uma vez que você tenha essa clareza, né, que você
ou que minimamente você perceba qual é a sua reatividade, porque nem sempre você vai conseguir encontrar as causas, né? Isso aí demanda muita terapia, um processo mais profundo de autoconhecimento para você entender essas raízes. Você não precisa dessas raízes para você começar a se curar, aí você já pode, mas você precisa, na verdade, começar a agir, porque a ação é que vai trazendo mais informações, né? E aí você escolhendo fazer diferente, uma vez que eu percebo, eu sou reativa nisso aqui, então eu vou trabalhar a minha mente através da meditação, do yoga, né, das terapias, para que eu possa estar mais presente e fazer escolhas diferentes. E aí você vai começando a construir novas possibilidades, você vai ganhando clareza e vai começando a transformar a sua realidade. E quanto mais você transforma a realidade, né, para ter uma vida melhor, mais leve, que te traga mais alegria, mais clareza você ganha. Por quê? Porque você vai elevando a sua frequência, você sai daquela escuridão dos sentimentos negativos, das emoções negativas, e vai entrando para a clareza que só a alegria e a paz interior conseguem proporcionar. Então, essa é a essência do processo. E aí, é claro, a astrologia também nos traz outras possibilidades, né? Como, por exemplo, agora a gente tem vários planetas ali em peixes, né? Saturno, que é o regente desse Sol em Capricórnio, nos mostrando que a gente precisa colocar energia, né? Ter disciplina na construção dos nossos sonhos, para a gente sair daquilo que muitas vezes fica só no campo da imaginação, que vira até ilusão, e começar a colocar energia. A gente tem o Nodo Norte, que entrou agora no signo de Peixes, né? Onde vão começar a acontecer agora os eclipses, Nodo Norte em Peixes, Nodo Sul em Virgem. A gente vai começar a ter os eclipses, já começamos, na verdade, a ter os eclipses nesse eixo. Então é um ano assim de muita transformação nessa questão do que a gente fica sonhando e divagando e imaginando, né, com aquilo que a gente realiza todo dia de forma prática, que é a essência do signo de Virgem. E a gente tem o que mais? A gente tem a Vênus também, que está no signo de Peixes, trazendo pra gente um momento de reflexão sobre os nossos valores. A Vênus, que está muito correlacionada às sensações e às experiências, né, as nossas preferências aqui no que diz respeito ao prazer e às experiências da vida, ela no signo de Peixes, ela pede pra gente começar a olhar para os nossos valores num nível mais elevado, para a gente, na verdade, elevar os nossos valores, sair dessa necessidade de só atender às nossas sensações, os nossos sentidos com boas sensações e ir para um nível acima. É um momento da gente observar realmente, né, esses pontos todos que a gente tem agora no signo de Peixes pedem para a gente revisar isso. Com Júpiter lá no signo de Gêmeos, também retrógrado, a gente está tendo uma oportunidade também de revisar as nossas crenças, de olhar novos pontos de vista, porque Júpiter fala daquilo que a gente acredita, da nossa fé. E às vezes a gente fica muito fixado numa direção, por conta de todos esses condicionamentos que a gente recebeu, né? São justamente eles que nos aprisionam a transcender e transformar a nossa vida, porque a gente fica ali, não, é desse jeito, sempre fiz assim, né, como dizem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e vai ser sempre assim. E não, a gente agora tem um momento de, não, olha diferente, tenta buscar uma nova possibilidade, revisa isso aí. Essa é a essência do signo de Gêmeos, né? Então com Júpiter, que é a nossa fé, o nosso otimismo e a nossa conexão com o espiritual, ele pede para que a gente olhe por outras perspectivas, traga um pouco dessa energia geminiana, né, para isso, para que Mercúrio, que é o regente de Gêmeos e está lá em Capricórnio nesse momento, né, ajude a gente nessa construção. Porque Mercúrio está ali, né, Mercúrio é a nossa mente racional, é a mente que analisa tudo. E é o regente também do signo de Virgem, onde está o Nodo Sul nesse momento. Então, esse é um momento em que a gente está sendo convocado, né, literalmente, a revisar tudo da nossa vida, revisar nossos valores, nossas crenças, porque são essas crenças e valores que determinam a forma como a gente age. Para isso, a gente precisa observar as nossas emoções, as nossas reações e perceber como é que a gente pode, como é que a gente vai se guiando no automático para que a gente, tendo consciência disso, a gente consiga fazer melhores escolhas. Porque no fim, a única coisa que importa realmente são as nossas escolhas, porque são elas que constroem a nossa vida. Então, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, né, de hoje, que já ficou super extenso, vamos
tirar o nosso oráculo. Então você pode se sentar de uma maneira confortável, se conectar com as suas intenções, se conectar com os seus desejos para esse ano, todas as intenções que você já plantou lá, né, na lua nova de Capricórnio, que foi no dia 30, bem na virada do ano. E a pergunta que a gente vai fazer aqui para o nosso oráculo de hoje, né, é quais são as coisas que ainda precisam ser limpas, que energia a gente precisa trabalhar, né, qual desses deuses, que também são arquétipos, né, trazem a energia para a gente trabalhar ao longo dessa semana, para que a gente possa seguir com firmeza ao longo do ano. Então, toma uma inspiração profunda, exala devagar, inspira, exala. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Olha quem veio aqui, né? Numa semana de lua cheia, só poderia ser a Shakti, a grande mãe, né? Ela que representa justamente essa energia cósmica que transborda através do nosso inconsciente, das nossas emoções, essa energia lunar, feminina, nutridora, acolhedora, né? E a Shakti, ela representa a beleza da vida, a bela dos três mundos, né? Tem com seus 1000 nomes, representando todos os aspectos da natureza, todos os aspectos da existência manifesta. A grande mãe, a energia cósmica que ganha infinitas formas. Então, vamos chamar a força da Shakti na forma das grandes deusas, das Mahadevis, para que a gente receba esse colinho de mãe para curar todas as dores, todas as tristezas que a gente não curou e que ficam ali nos guiando, nos colocando nesse modo de defesa. Para que a partir dessa meditação a gente possa sentir o amor da grande mãe, da mãe divina, que nos nutre, que nos dá tudo o que precisamos. Toda a ternura, toda a amorosidade, toda a nutrição, toda a força, todo o poder, inclusive a capacidade de cortar, né, a ira. A grande mãe que se manifesta, né, as grandes deusas que são representadas, representam os principais aspectos da grande mãe, né? Parvati, a mãe amorosa, Kali, o tempo que devora todos os nossos demônios, Durga, a força, o auxílio divino, Lakshmi, a prosperidade, a beleza, e Saraswati, a deusa da criação, das artes da palavra, da sabedoria. Quais desses aspectos você precisa mais hoje para você poder curar a sua história, curar a relação com a sua história? Toma uma inspiração e pede para que a grande mãe te revele como que você pode fazer a sua jornada com muito mais amor, com muito mais clareza, com muito mais consciência. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Saraswati, Mahalakshmi, Durga Devi, Namo Namah. Namaha, Namaha,
Namaha Jemaganga, Namaha, Namaha, Namaha Jegangama, Kali, Kali Durge, Durge Gange Jema, Kali, Kali Durge, Durge Gange Jema, Namaha, Namaha, Namaha Jemaganga, Namaha, Namaha, Namaha Jegangama, Namaha, Namaha, Namaha Jemaganga, Namaha, Namaha, Namaha Jegangama, Namaha, Namaha, Namaha Jemaganga, Namaha, Namaha, Namaha Jegangama. Toma uma inspiração profunda. Olhe novamente para a sua história e começa fazendo um movimento de buscar na sua história pelo menos uma única coisa, por menor que seja, pela qual você seja grato. O que você tem para agradecer dessa história que você teve? Às vezes a gente olha para os desafios que a gente viveu, né? Com muita raiva, com muita tristeza, com muita dor. E a gente se esquece de que às vezes coisas maravilhosas que a gente está vivendo agora são consequência justamente daquele desafio que a gente teve que enfrentar. Então, se você ainda tem muita dificuldade de olhar para algum aspecto da sua história, pede para a mãe para cuidar disso para você, para que ela possa abrir os seus olhos, para que essa luz da consciência brilhe nas partes mais escuras do seu coração. E que você consiga ver a beleza da vida, a beleza de cada uma das suas experiências. Toma mais uma inspiração. Para a gente finalizar a nossa meditação, eu quero que ir pensando nessa memória. Você repita comigo as palavras-chave do Ho Oponopono, que é uma técnica de cura. Não vou explicar ela aqui agora, porque não é o tema do vídeo, mas são palavras que têm um poder de transmutar. Então, palavras que fazem a gente se conectar, que levam a nossa consciência para a capacidade de amar a nossa história. Então, mentalizando esse aspecto, repete comigo. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Trazendo as suas mãos em frente ao peito. Vamos cantar o mantra pela paz, enviando paz para cada pedacinho da sua história, da nossa história. Para cada pedacinho dessa história que se entrelaça com tantas outras histórias, de tantas outras pessoas, para que a gente seja capaz de amar
de perdoar, de se amar, de se perdoar. Porque no fim das contas, o único perdão que a gente precisa desenvolver, o único amor que a gente precisa desenvolver é a nós mesmos. E quando a gente faz isso, aí ele transborda para o outro, né? Então é isso que a gente precisa buscar. Então, inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês. E nos vemos na próxima semana. E se você gostou do vídeo, claro, não deixe de se inscrever, de curtir, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, para ajudar a gente a crescer esse canal cada vez mais e levar a meditação, o yoga, a astrologia, o autoconhecimento para quem precisa e quer se curar nesse momento. Então, um grande beijo para vocês. Namastê.